Miojo. Tem em todo lugar. República de estudante, copa da firma, até cozinha gourmet. Não importa onde você esteja, sempre há um pacote de miojo por perto, pronto para ser preparado em minutos. Qual é o segredo? Bom, é rápido, é fácil, e vamos ser sinceros, é gostoso pra caramba. Em um mundo onde o tempo é precioso, a conveniência do miojo é incomparável. Basta adicionar água quente, esperar alguns minutos, e pronto, uma refeição saborosa está servida. Mas você já parou para pensar como essas maravilhas encaracoladas surgem? A história do miojo é tão fascinante quanto o próprio sabor. Desde a seleção dos ingredientes até o processo de fabricação, cada etapa é uma combinação de ciência e arte. Se prepare para uma viagem alucinante pelo mundo fascinante do miojo. Vamos explorar como esses pequenos blocos de macarrão se transformam em uma refeição deliciosa e reconfortante. Estamos falando de bilhões de porções todo ano. Sim, bilhões. O miojo é um fenômeno global, consumido em todos os cantos do mundo, de Tóquio a Nova York, de São Paulo a Londres. É miojo para dar e vender. As prateleiras dos supermercados estão sempre abastecidas com uma variedade impressionante de sabores e marcas, cada uma prometendo uma experiência única. Das origens humildes à dominação global, o miojo percorreu um longo caminho. Desde sua invenção no Japão pós-guerra, até se tornar um alimento básico em lares ao redor do mundo, a jornada do miojo é uma história de inovação e adaptação. A história do miojo é um exemplo da inovação e da nossa necessidade básica de uma refeição rápida e gostosa. Em tempos de pressa, ele se tornou um aliado indispensável, oferecendo uma solução prática e deliciosa. Então, aperta o cinto, amante do miojo, porque vamos mergulhar na história, na ciência e na pura delícia desse ícone da culinária. Prepare-se para descobrir segredos, curiosidades e tudo o que faz do miojo um verdadeiro fenômeno mundial. Nossa história começa no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. O país estava devastado pela guerra, com cidades em ruínas e uma população lutando para sobreviver. A escassez de alimentos era um problema grave, e as pessoas faziam filas enormes para conseguir um pouco de comida. Os tempos eram difíceis, a comida era escassa. As filas para racionamento de alimentos eram uma visão comum, e a fome era uma realidade diária para muitos japoneses. As pessoas precisavam de uma solução rápida e acessível para suas necessidades alimentares. Entra em cena Momofuku Ando, um homem com a missão de acabar com a fome no mundo. Nascido em Taiwan e naturalizado japonês, Ando era um visionário que acreditava que a paz mundial poderia ser alcançada se todos tivessem comida suficiente. Ele viu uma fila enorme de pessoas esperando por uma simples tigela de lamen. Essa visão o marcou profundamente e o inspirou a encontrar uma solução para a crise alimentar que assolava o Japão. O Ando teve uma ideia. Ele pensou: e se houvesse uma maneira de fazer um lamen que pudesse ser preparado rapidamente, fosse acessível e tivesse um sabor delicioso? Essa ideia simples, mas revolucionária, seria o ponto de partida para sua jornada inovadora. E se ele pudesse fazer um lamen instantâneo? Um produto que pudesse ser armazenado por longos períodos e preparado em minutos, apenas adicionando água quente. Isso poderia mudar a vida de milhões de pessoas. O Ando trabalhou sem parar na oficina do quintal dele. Ele passou dias e noites experimentando diferentes métodos de desidratação e preservação de alimentos. Sua determinação era inabalável, e ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio para alcançar seu objetivo. Ele testou diferentes ingredientes e técnicas. Cada tentativa o aproximava mais de sua visão. Ele sabia que precisava encontrar a combinação perfeita de sabor, textura e conveniência. Finalmente, em 1958, ele acertou em cheio. Após muitos meses de trabalho árduo e inúmeras tentativas, Ando desenvolveu o primeiro lamen instantâneo do mundo. Nascia o Chicken Ramen, o primeiro miojo do mundo. Este produto inovador não só oferecia uma solução prática para a fome, mas também era delicioso e fácil de preparar.
A invenção do ando mudou tudo. O lamen instantâneo rapidamente se tornou um sucesso no Japão, e eventualmente, no mundo inteiro. Ele transformou a maneira como as pessoas viam a comida rápida e acessível. Ela forneceu uma opção de refeição barata, nutritiva e conveniente para uma nação que lutava para se reerguer. O legado de Momofuku Ando vive até hoje, com bilhões de pacotes de lamen instantâneo consumidos anualmente em todo o mundo. Sua genialidade e determinação provaram que uma ideia simples pode realmente mudar o mundo. O que será que tem nesse miojo mágico? Vamos descobrir juntos os segredos por trás desse prato tão amado e prático. A base é simples: farinha de trigo, água e sal. Esses três ingredientes são a fundação de qualquer bom macarrão instantâneo. Esses são os pilares do nosso amado miojo. A farinha de trigo dá a estrutura. A água hidrata e o sal realça o sabor. Mas o pulo do gato está no kansui. Esse ingrediente especial é o que diferencia o miojo de outros tipos de macarrão. O kansui é uma água mineral alcalina que dá ao miojo a sua textura elástica única. É o que faz o macarrão ser tão divertido de comer. Depois vem o sabor. O miojo tem uma variedade incrível de sabores. Desde os clássicos até os mais exóticos, há sempre algo novo para experimentar. Do frango saboroso ao camarão picante, tem um sabor para cada paladar. E não para por aí, há sabores de carne, vegetais e até opções vegetarianas. Esses pacotinhos de tempero são uma mistura cuidadosamente preparada de temperos, especiarias e glutamato monossódico. Cada pacote é uma explosão de sabor. O glutamato monossódico, ou MSG, é um realçador de sabor, que dá aquele toque especial de umami que a gente conhece e adora. É o segredo por trás do sabor irresistível do miojo. Então, da próxima vez que você abrir um pacote de miojo, lembre-se dos ingredientes e do cuidado que vai em cada porção. É mais do que apenas um lanche rápido. É uma combinação de ciência e sabor. Da massa ao miojo, uma jornada de transformação. Agora, vamos entrar em uma fábrica de miojo de verdade. Tudo começa com a massa. Os ingredientes são misturados em tachos gigantes para criar uma massa lisa e elástica. Essa massa é então achatada em folhas e cortada naqueles fios de macarrão que a gente conhece bem. Em seguida, vem o processo de pré-cozimento. O miojo é cozido no vapor ou frito para cozinhar parcialmente. Esta etapa ajuda a preservar o miojo e dar a ele sua textura característica. Finalmente, o miojo é seco, ou frito rapidamente, para remover qualquer umidade restante. Isso garante uma vida útil mais longa e aquela crocância satisfatória. Além do prato, embalagem e logística, o miojo, agora sequinho, está pronto para o seu close. Eles são embalados em porções individuais, geralmente com aqueles pacotinhos de tempero irresistíveis dentro. A embalagem é projetada para ser leve, durável e fácil de transportar. De fábricas a armazéns, de caminhões a navios, o miojo embarca em uma jornada global. Ele é distribuído para supermercados, lojas de conveniência e até mesmo para vilarejos remotos. Graças à logística eficiente e a uma vasta rede de distribuição, esse miojo chega a todos os cantos do mundo. Mundo do miojo. Curiosidades e histórias divertidas. Você sabia que o miojo é considerado uma invenção nacional no Japão? Tem até um museu dedicado a ele. E por falar em museu, o Museu de Comida e Bebida em Nova York tem uma exposição inteira sobre o impacto cultural do miojo. Outra curiosidade, a maneira mais popular de comer miojo na Coreia do Sul é com kimchi, um repolho fermentado picante. E na Índia, o sabor masala reina absoluto. O miojo ultrapassou fronteiras e se tornou um alimento verdadeiramente global. O legado do miojo, um ícone culinário. Então é isso aí. Das origens humildes ao estrelato global, a história do miojo é uma prova da engenhosidade humana e do nosso amor por uma refeição gostosa e rápida. Na próxima vez que você estiver devorando um prato dessas maravilhas encaracoladas, pare um momento para apreciar a jornada que elas percorreram.
Da visão de Momofuku Ando de um mundo sem fome às inúmeras variações apreciadas hoje, o miojo deixou uma marca inegável na história da culinária. Então, vá em frente, pegue um miojo, coloque água quente e saboreie o sabor da inovação.